Evangelho de João, capítulo 21. Assim que você achar, eu gostaria que você se colocasse de pé na presença do Senhor, para lermos a palavra do Senhor. Evangelho de João 21, começando no versículo de número 1, até o versículo 8, irmãos. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor para nós. Depois disto, tomou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se achava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no marquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Feche os seus olhos. Pai Santo, louvado seja o Teu nome, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, Pai, e de podermos perceber a Tua presença aqui, Senhor, e de podermos notar, Pai, que o Senhor está neste lugar, de podermos nos envolver no Teu amor, na Tua bondade, na Tua fidelidade, na Tua misericórdia, Pai. Quantas vezes entramos aqui, Senhor, e assim como esses discípulos que não perceberam a Tua presença na beira daquele rio, Senhor, daquele mar, saímos sem Te notar, passamos 2 horas neste lugar, Senhor, sem notar a Tua presença, e assim não conseguimos Te sentir, não conseguimos Te adorar, não conseguimos receber, Pai, o que o Senhor tem preparado para nós a cada dia, a cada culto, a cada instante, Senhor. Ó Deus, fica conosco neste lugar, Pai. Continue conosco neste lugar, Pai. Tu sabes que nós Te queremos, Deus. Tu sabes o quanto nós Te queremos, Pai. Tu sabes o quanto nós precisamos de Ti, Senhor. O quanto nós necessitamos de Ti, Senhor. O quanto somos pequenos diante de tantas lutas e dificuldades que às vezes nós enfrentamos, Pai. Mas diante de Ti, Senhor, nós podemos encontrar a saída, a solução e a vitória, Pai. Por isso fica conosco nesta noite. Fala no nosso coração, Deus. Ministra na nossa alma, Deus, a Tua palavra, para a glória e a honra do Teu nome. Para a glória e a honra do Teu nome, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado, Deus, no nosso meio. Santificado, glorificado e engrandecido seja o Teu nome, hoje e para todo sempre, Pai. Em nome de Jesus. Podem se assentar, irmãos. Às vezes,
eu me pergunto, o que me motiva a sair da minha casa todo domingo para vir à casa do Senhor? O que me motiva a, às vezes, sair do meu conforto, deixar de assistir alguma coisa que eu gosto, deixar de descansar para vir à casa do Senhor? O que me motiva às vezes e levantar todo domingo de manhã para vir na igreja novamente, às vezes num dia de chuva tão gostoso como hoje, que muitos ficaram em casa dormindo, descansando e aproveitando o tempo maravilhoso que Deus preparou para nós essa manhã. E não falamos só de hoje, mas de toda a nossa vida. Porque para virmos à casa do Senhor, para virmos buscar ao Senhor, para sairmos de casa, irmãos, todas as semanas e virmos aqui, temos que ter uma motivação. Não dá para dizermos, eu vou à casa do Senhor como o Toninho disse. Vou para quê? Para quê? Simplesmente porque é costume meu vir à casa do Senhor? O porquê? O que me motiva a vir à casa do Senhor e trabalhar para Ele na casa do Senhor às vezes? Como muitos de nós fazemos. O que nos motiva a vir aqui para dar aula para as crianças, para ficar nas portas igual os obreiros, para tocar um instrumento igual o Márcio está tocando aqui? O que nos motiva, irmãos, a sair da nossa vida lá fora e virmos aqui? Se muitas vezes nós fazemos isso, nós viemos aqui, gastamos ou investimos esse tempo em vir aqui e não conseguimos oferecer a Deus o que Ele merece, não conseguimos ofertar a Deus o que Ele merece, não conseguimos nem ao menos adorar a Deus como Ele merece ser adorado, não conseguimos fazer aquilo que Ele esperava que nós fizéssemos, como servos dEle, como igreja dEle, como filhos dEle. Não conseguimos fazer com qualidade, não conseguimos fazer por amor, não conseguimos fazer por verdadeira devoção e adoração a Ele, que é o único que é digno. Mas o que muitas vezes nos leva a viver assim, nos leva a sair da nossa casa e virmos aqui, e aqui vivermos desapercebidos, ficarmos totalmente desatentos, desapercebidos, e não conseguimos aproveitar esse tempo, esse momento tão precioso na vida da igreja, na vida dos filhos de Deus, que pode fazer a diferença na nossa vida, irmãos, durante a semana, durante toda a nossa vida, esse tempo que nós investimos aqui na casa dEle. Mas o que nos leva, às vezes, ficarmos lá fora, ficarmos saindo para ir no banheiro, ficarmos conversando nos cantos da igreja? O que nos leva? Teve um dia que eu saí da sala de oração, tinha outra igreja lá fora, irmãos, tinha outra igreja lá no pátio. O que nos leva a sairmos da nossa casa e ficarmos lá fora às vezes, e ficarmos andando para um lado para o outro, ou com o nosso coração fechado, sem o interesse, sem o desejo de se encontrar com aquele que nós muitas vezes dizemos, viemos buscar. Se viemos à casa do Senhor é para buscarmos ao Senhor. E isso é o que muitos de nós temos vivido, irmãos. Isso é a realidade de muitos de nós. Mas isso reflete problemas, obstáculos, dificuldades que nós encontramos no nosso dia a dia, na nossa caminhada com Deus. Há muitas lutas que temos que enfrentar, obstáculos que temos que enfrentar, dificuldades que temos que
às vezes até que discernir para sabermos o porquê que nós vivemos de tal forma. Senão, apenas perdemos tempo, irmãos. Apenas perdemos tempo. Deixamos de fazer um monte de coisa boa lá fora também, porque não aproveitamos aqui. Perdemos tempo vindo aqui, porque permitimos que certos obstáculos, certos problemas, certas dificuldades entrem na nossa vida e nos impeçam de entrar em comunhão com esse Deus tremendo, com esse Deus perfeito, santo, sublime, poderoso, acima de tudo, acima de todos. Os discípulos se encontraram com o Senhor Jesus depois que Ele ressuscitou. Na maioria das vezes que Jesus se encontrou com eles, irmãos, eles não reconheceram o Senhor. Eles não reconheceram a presença, a pessoa do Mestre deles. O texto que lemos, Pedro de repente resolveu pescar. Depois de ter passado 3 anos e alguns meses com Cristo, ele resolveu voltar a ser um pescador. E alguns discípulos que caminhavam junto com ele resolveram segui-lo. Mas Jesus apareceu na praia, na beira daquele mar, para passar um momento de comunhão com eles novamente. E a Bíblia diz que eles não reconheceram que era o Senhor. No versículo 4 que lemos, eles não reconheceram que era o Senhor. Quando Jesus começou a conversar com eles, um dos discípulos que estava ali disse para Pedro: Pedro, ei, é o Senhor, Pedro. E esse cara que está aí, ó, perguntando se nós pescamos alguma coisa, pedindo para nós jogar a rede do outro lado, é o Senhor, Pedro. É Ele. Só consegue, irmãos, perceber a presença do Senhor quem conhece o Senhor, quem tem uma certa intimidade com o Senhor, quem deseja, quem sente saudade, quem realmente vem aqui para querer Ele, para desejar Ele. Não é por acaso que João reconheceu que era Ele. João foi um dos discípulos que teve mais intimidade com Jesus Cristo. Quando você entra aqui, quando nós entramos aqui, você tem percebido e tem notado a presença do Rei dos Reis, daquele em quem diante dele todo joelho vai se dobrar? Ou eu e você temos entrado aqui e vivido e participado e saído deste lugar sem ao menos perceber que Ele esteve aqui? Como que eu e você temos nos aproximado dEle, irmãos? Como? A nossa vida não pode, como dizemos que somos cristãos, não podemos dizer que somos isso, que vivemos assim, sem ao menos conseguirmos notar, sentir, participar, nos envolver com aquele que está presente aqui, toda a reunião, aquele que está presente na tua vida, todos os dias Ele está presente na minha vida e na tua vida. Se nós, como igreja, não nos despertarmos para a realidade que nós vivemos como igreja, como cristãos, vamos permitir, irmãos, que continuemos vivendo assim, que continuemos vindo aqui e participando dessa forma, dos cultos, da adoração, do momento de louvor, da pregação, do momento de oração. Mas precisamos detectar em nossas vidas
quais são os obstáculos, os impedimentos, aquilo que, por nossas fraquezas, por nossas próprias limitações, nós permitimos que entre em nós, e isso nos impede, faz com que a gente não consiga viver, desfrutar, sentir e mergulhar na presença desse Deus santo, tremendo e poderoso. E nós queremos falar hoje sobre alguns desses obstáculos que eu sei que muitos de nós vivemos. O primeiro deles chama-se preocupação, ansiedade. Quantas vezes você chega aqui com o seu coração preocupado, ansioso? Quantos de nós vivemos uma vida assim, irmãos? Preocupados com um monte de coisas, com uma porção de coisas, preocupados com o salário, preocupados com a economia desse país, preocupados com todas as coisas que nós às vezes pretendemos alcançar e não estamos conseguindo, preocupados com coisas simples do nosso dia a dia, e às vezes chegamos aqui e não conseguimos lançar aos pés do Senhor, não conseguimos deixar na presença do Senhor essas preocupações. Mas existem preocupações maiores, que às vezes não são nem pecados, não se tornam nem pecado na nossa vida, que nós permitimos que sufoque a nossa intimidade com Deus, a nossa comunhão com Deus, impeça-nos de viver essa intimidade, essa comunhão com Deus. O apóstolo Paulo escreve uma carta a uma igreja, a igreja de Éfeso, e ele elogia aquela igreja a respeito de uma qualidade muito importante que aquela igreja tinha. Ele diz que aquela igreja deveria ser elogiada pelo amor que ela demonstrava por Deus e pelas pessoas. Era uma igreja que amava o próximo, era uma igreja que exercia o verdadeiro amor de Deus. Mas chegou um momento, com o passar dos anos, outro apóstolo, usado por Deus, escreveu outra carta para essa igreja, o apóstolo João. Você vai ver lá no capítulo 2 de Apocalipse, o apóstolo João escreve uma carta à igreja de Éfeso, e ele diz para aquela igreja: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Uma igreja que no passado, que outrora era elogiada pelo amor que demonstrava, lá na frente, alguns anos depois, foi chamada a atenção porque deixou de praticar o verdadeiro amor de Deus. E por quê, irmãos? Porque essa igreja vivia preocupada, era uma igreja que vivia totalmente preocupada, mais preocupada com as coisas que estavam acontecendo até nos ministérios da igreja, a respeito de doutrinas, a respeito de falsos mestres, a respeito daquilo que a igreja estava vivendo, ou que poderia viver no lado positivo ou negativo, bom ou nocivo, da vida espiritual com Deus, e permitiram com que esse tipo de preocupação entrasse no seio de suas vidas, e atrapalhasse a vida deles com Deus. Hoje, irmãos, infelizmente nós vivemos diante de vários tipos de evangelhos, e muitos de nós viemos dentro da casa de Deus, que vivemos aqui dentro, não nos preocupamos em ouvir a palavra e receber, comer, se alimentar, sair daqui com algum alimento espiritual que Deus preparou para nós. Muitas vezes viemos aqui procurando saber se foi falado alguma coisa errada, para criticar aquilo que o pastor pregou, para criticar aquilo que o professor ministrou, para criticar aquilo que o ministro do louvor falou, e não estamos preocupados com a essência do cristianismo, a essência cristã. Deixamos muitas preocupações simples atrapalhar a nossa conduta com Deus, a nossa vida com Deus,
E aquilo que é necessário, aquilo que é mais importante, nós esquecemos, nós deixamos de lado. É fato, Jesus disse que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas aquela carta à igreja de Éfeso, Jesus pede para eles se arrependerem. Jesus pede para eles voltarem atrás, porque poderia-se voltar novamente à prática do primeiro amor. Quantas vezes muitos de nós entramos dentro da igreja, nos convertemos a Cristo, nos entregamos completamente a Cristo. Tudo para nós é gostoso, tudo para nós é abençoado. Tudo que queremos fazer, que pretendemos fazer, o que fazemos para Deus é gostoso, é abençoado, é maravilhoso. E nos colocamos inteiramente à disposição de Deus, sem nos preocupar com nada. Sem nos preocupar quem é o meu líder que está cuidando de mim, por não conhecer ele direito ainda. Quem é o pastor que está cuidando dessa igreja por não conhecer ele direito ainda. Não nos preocupamos com nada, irmãos. E nos entregamos a Deus para servir a Deus. E o primeiro amor, a chama, o desejo de fazer a obra de Deus, de servir a Deus, a chama, a preocupação pelo perdido, a preocupação por aquele que está caído, aquele que está enfermo, aquele que está doente, aquele que está escravizado pelas drogas, pelos vícios, aquele que é dominado pelo diabo lá fora. Nós fazemos o possível e o impossível para tentarmos alcançá-los para Deus. Oramos, clamamos, tentamos buscar essas pessoas para Deus, mas com o passar do tempo, nós deixamos de nos preocupar com as pessoas, deixamos de nos preocupar com as coisas mais importantes, nos preocupamos com coisas que não têm valor, para Deus. Quantas vezes eu já vi irmãos discutindo conceitos teológicos. É bom, mas há certas coisas, irmãos, que não vale a pena. Há coisas mais importantes para a igreja se preocupar. Há coisas mais importantes para nós nos preocuparmos. Com isso, muitos, por deixarem esse desejo, esse verdadeiro amor de Cristo esfriar e não voltar atrás, não buscar o porquê que parou de viver esse amor, de praticar esse amor, porque não deixa Cristo nos levar e nos envolver nesse amor, se perdem dentro da casa de Deus. Dentro da casa de Deus. Como está a sua consciência hoje? Será que não tem nada te preocupando? Será que não tem nada atrapalhando a sua vida diante de Deus? Será que você consegue entrar na presença de Deus e falar com Ele e nitidamente conseguir ouvir a voz dEle, crer e confiar que realmente Ele te ouviu e saber que nada, absolutamente nada tem te atrapalhado na sua vida com Deus, na sua comunhão com Deus? Porque você consegue lançar aos pés dEle com toda a confiança as preocupações que essa vida às vezes lança dentro de você. Jesus, Ele disse: não estejais ansiosos. Não estejais ansiosos. Jesus disse que a nossa vida deve ser lançada em primeiro lugar, nosso alvo em primeiro lugar deve ser buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas, elas serão acrescentadas na nossa vida. Mas nós nos preocupamos com o que vamos comer, com o que vamos vestir, e nos preocupamos em ajuntar tesouros, e nos preocupamos com muitas coisas, mas não confiamos na palavra que Jesus disse. É tempo de nós aprendermos a descansar, irmãos. Descansar na presença de Deus. Descansar nos braços de Deus. Uma igreja que não descansa não conhece o seu mestre, não conhece o seu pastor, não conhece. Uma igreja que vive preocupada, ansiosa, cheia de medo, cheia de insegurança, não conhece o seu mestre, não conhece.
Eu sei que muitas vezes você pode entrar em alto mar junto com Cristo, como aqueles discípulos entraram. E os ventos e as ondas podem balançar o seu barco. E você agir como aqueles discípulos, mesmo sabendo que Jesus está lá dentro com você. Eu sei que pode acontecer. Eu sei. Mas se Jesus está no barco comigo e com você, irmãos, não importa onde nós estamos, não importa o que nós estamos passando, não importa. Não importa onde Deus permitiu que a gente entrasse, que a gente chegasse. E Ele está conosco. E Ele é poderoso para nos fazer sair de lá. Ele é poderoso para fazer acalmar o mar, o vento ficar quieto. Ele é poderoso para fechar a boca de leão. Ele é poderoso para tudo. E fazer o impossível para mostrar para mim e para você que Ele está conosco. E que nós podemos sim descansar na presença dEle. Descansar diante dEle. Confiar nesse pastor poderoso e soberano. O segundo ponto, um segundo problema, o obstáculo que nós às vezes temos de enfrentar é a perseguição. Hoje, nos nossos dias, no nosso país, em primeiro lugar falando, nós não vivemos um tipo de perseguição como a igreja primitiva viveu, como boa parte da igreja de Cristo viveu nos séculos passados, que era uma perseguição política, religiosa, onde eles eram perseguidos, oprimidos até a morte, se não negassem a Cristo. Mas não vamos dizer que nós não vivemos um tipo de perseguição. Enquanto aceitarmos sermos cristãos, não tem como a gente não dizer que não vivemos debaixo de perseguição. Hoje, talvez a maior perseguição que nós temos, ela é emocional, psicológica e espiritual, pela vida, pelo mundo, pelo sistema mundano que vivemos. Jesus, ele disse uma parábola, aonde ele coloca ali o nosso coração como alguns tipos de terra, de solo, onde a palavra é lançada. E ele diz sobre o coração que é comparado à terra, que é como uma terra rochosa, aonde tem pouca terra e mais rocha. E a semente é lançada lá, mas a semente ela não dura muito tempo, porque vem o sol, aquece aquelas rochas e a semente morre. E Jesus, ele explica o que significa isso. Ele diz que o sol que aquece aquela rocha, que sufoca e mata e queima aquela semente, são as angústias, as perseguições, as tribulações que muitas vezes passamos. Eu sei que você é uma terra, um solo que recebeu a palavra de Deus, mas que muitas vezes vive debaixo de angústia, aflição, e que muitas vezes você tem que lutar contra você mesmo, tem que lutar contra os seus próprios desejos, com as suas próprias motivações, que muitas vezes o mundo tem nos oferecido, o mundo tem colocado como propostas para nós. E se nós não nos colocarmos na posição de cristãos, irmãos, nós aceitamos. E quando aceitamos, se realmente ainda permanecemos como cristãos, vamos passar por uma luta para podermos nos livrar, nos desvencilharmos, desarraigarmos daquilo que tem nos prendido, daquilo que tem nos amarrado nesse mundo. Talvez você não tenha sido oprimido a ponto de negar a Cristo, a ponto de dizer eu não quero mais a Cristo. Mas talvez você tenha sido oprimido, perseguido, você tenha passado por dificuldades, por lutas, por problemas na sua vida, que tentam ofuscar a tua vida com Deus, a tua fé, a tua comunhão com Deus, o teu compromisso com Deus, a tua vida com Deus. E uma vez que as angústias, as perseguições conseguem invadir a nossa vida, automaticamente a palavra ela é arrancada, e ela não tem mais efeito, não tem mais poder, e nós perdemos o ânimo.
nós perdemos o desejo de buscar, o desejo de continuar caminhando com Deus. Não podemos deixar de entender que ser cristão, ser crente, ser filho de Deus, é batalha, é luta, é guerra. Jesus ele disse em Mateus capítulo 10 que Ele não veio a esse mundo trazer paz, irmãos. Ele veio trazer espada. E Ele disse que por causa dele, pai ia ter conflito com filho, filho com pai. Por causa dele, nós teríamos que escolher ou vivermos obedecendo a Ele, ou obedecemos às vezes os nossos pais, ou outra coisa que tenta nos afastar dele, tenta nos fazer tomar decisões, não por Ele, mas por outras coisas, tentam tirar de nós o foco da decisão que tomamos por Ele, e tomamos decisões contrárias a Ele. Então Jesus, Ele não enganou a igreja, Ele não enganou os seus discípulos. Somos nós que muitas vezes não paramos para entender que a vida cristã, ela é uma vida de luta, ela é uma vida de guerra, ela é uma vida de batalha, ela é uma vida de aflições. Jesus disse para os discípulos: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, tenham bom ânimo. As perseguições não são maiores do que Ele, irmãos. Todos os homens e mulheres de Deus na história que passaram por perseguição, que até morreram por Ele, estão na glória hoje junto com Ele, porque a perseguição não é maior do que Ele. As aflições não são maiores do que Ele. Somos nós que somos incapazes de confiar, de crer. Somos imperfeitos, impotentes às vezes, e permitimos com que a nossa natureza limitada limite Ele, limite o poder dEle, limite a capacidade dEle em nós, de fazer o que Ele quer cumprir em nós, de fazer a vontade dEle em nós, para que a gente consiga sair, ou passar, pelo menos passar pela tribulação, pela perseguição, de cabeça erguida, de cabeça levantada, confiante, crendo que nada vai nos afetar, que nada vai nos atingir. Não conseguimos entender às vezes que Deus, Ele prova o fiel. Deus prova o fiel. Olha para os homens, os grandes homens de Deus, na Bíblia, na história. Deus sempre provou os fiéis. Jesus não foi poupado da aprovação de Deus. E nós não somos diferentes. Mas a aprovação, que muitas vezes nós não aceitamos, nós não compreendemos, que é para a nossa exaltação e para a glorificação de Deus, nós não aceitamos, nós não entendemos e nós não queremos. E é exatamente nesse momento que Deus espera que a gente creia, confie e perceba que em tudo tem o propósito da nossa vida. Tudo tem um propósito, nada é por acaso. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, diz a palavra do Senhor. Todas as coisas cooperam, contribuem, todas as coisas para o bem meu e teu, se nós verdadeiramente amamos a Deus. Então entenda, não saia por aí reclamando, não saia por aí falando da sua vida, dos seus problemas, apenas como um momento de problema em si, de dificuldade em si, de luta em si. Porque se você é filho de Deus, você pode estar passando por uma provação diante de Deus, por uma aflição, e Deus, Ele quer te exaltar. Ele pode te exaltar e te levantar. Mas se nós não entendermos, irmãos, patinamos e morremos no deserto, igual o povo de Deus. Patinamos e ficamos para trás. Não podemos desfrutar daquilo que Deus prometeu para nós lá na frente. A promessa
da terra prometida, da Canaã prometida, nós desperdiçamos, porque lá atrás Deus esperava encontrar um povo que o adorava, mesmo que faltava comida. Esperava um povo que o adorasse, mesmo que faltasse água. Esperava um povo que o adorasse em espírito e em verdade, mesmo que o sol estava queimando na cabeça deles todos os dias, e à noite um frio escaldante. Ele esperava que aquele povo o adorasse dia e noite, antes de entrar na terra da promessa. Você está passando por luta, por aflição, por angústia? Seja um adorador. Adore a Deus. Porque se você é fiel a Deus, você não está sozinho nessa luta. Daniel não estava sozinho naquela cova, irmãos. Não estava. E você não está sozinho em momento algum, em ocasião alguma. Você não está sozinho. E Deus vai tirar você de onde você tem entrado, aonde Ele permitiu que você entrou. Ele é poderoso para tirar você de lá. Tenha uma postura fiel diante de Deus. Tenha uma postura de filho de Deus, de igreja de Cristo. E não permita que nada atrapalhe a sua vida. E nem a perseguição atrapalhe você de adorar e de louvar a Deus. Um terceiro problema, irmãos, que nós encontramos dentro da igreja, e que faz com que a gente não consiga ter comunhão com o Deus que nós servimos, é a tolerância, a liberalidade. Quantas vezes nós observamos dentro da igreja que certos irmãos fazem certas coisas e que para eles aquilo lá não tem problema, para ele aquilo lá não é pecado, não é errado. Como igreja, nós não podemos tolerar nada que nós sabemos que é mundano, que é pecaminoso. Jesus, Ele não tolerou o pecado, e Ele não tolerou o ensino falso, Ele não tolerou a hipocrisia, a mentira, a falsidade. Ele não tolerou. Ele amou o pecador, mas não tolerou o pecado do pecador. O que ele tinha de falar, ele falava. O que ele tinha de dizer, ele dizia. Ele não escondia o que tinha que ser falado. E nós não podemos, como igreja, tolerar aquilo que o mundo tem lançado no nosso meio, na nossa vida. Quantas vezes nós, ao mesmo tempo que desejamos sentar na presença do Senhor para nos alimentarmos das coisas deles, sentamos também em outras mesas, em outras rodas e comemos outras coisas. Paulo disse que não dá para nós sentarmos na mesa do Senhor, participarmos da mesa do Senhor, bebermos o cálice do Senhor e ao mesmo tempo o cálice dos demônios. Paulo fala à igreja de Coríntios: não dá, é impossível. Mas o que muitos de nós temos feito é deixar com que muitas coisas lá de fora, muitas coisas que a mídia, o sistema lançam em nós aceitamos, nós toleramos, nós participamos, somos envolvidos e de uma certa forma somos atingidos por isso. E uma igreja que tolera, irmãos, tolera aquilo que é falho, que é pecaminoso, que afeta a sua moral diante dos homens e diante de Deus, é uma igreja que realmente não vai conseguir adorar a Deus, não vai conseguir ter comunhão com Deus, não vai conseguir viver o plano de Deus, não vai conseguir entender o que Deus quer fazer em seu meio, em sua vida, não vai entender nenhum propósito de Deus, não vai entender. Por quê? Porque não vive uma vida de intolerância contra
certas coisas que nós enxergamos no mundo hoje. Infelizmente hoje, irmãos, infelizmente, muitos de nós, criamos um evangelho para nós. Nós criamos uma Bíblia para nós, um evangelho nosso. Quando nós olhamos para uma coisa lá naquela prateleira e desejamos, vamos lá e comemos e bebemos e dizemos: não, mas isso aqui não tem problema. Se embriagar tem problema. Isso aqui não tem problema. Aquela lá que é zero, aquela zero, não zero açúcar não, irmãos, é zero outra coisa. Nós criamos um evangelho que permite muitas coisas para nós. Nós criamos. Eu queria que Jesus viesse e participasse conosco, e andasse conosco um dia, nos dias atuais, e olhasse nas prateleiras de supermercados e tantas coisas que nós vemos. Eu gostaria de vê-lo junto conosco, para a gente poder entender, irmãos, a santidade do Deus que nós servimos, para nós podermos entender a pureza do Deus que nós servimos. Nós criamos um evangelho próprio porque não conhecemos a santidade do Deus que nós dizemos servir. Por isso comemos o que queremos, bebemos o que queremos, e o que realmente importa, que é deixar Ele curar, Ele libertar, nós não aceitamos. O que realmente importa, que é entender que o evangelho é negar-se a si mesmo, nós não negamos. Nós queremos beber, comer, fazer, adquirir o que nós bem entendemos, o que nós gostamos. Queremos, enfim, satisfazer aquilo que nós gostamos, irmãos. E Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E onde está a igreja que se nega? Onde está a igreja que hoje, que ainda tenta se negar, irmãos? Uma igreja que não quer cruz, não quer. Uma igreja que não está preocupada com cruz nenhuma. Uma igreja que inventa, que cria para si mesmo uma Bíblia e diz: é assim que eu vou viver, é assim que eu sei que eu vou entrar no céu, é assim que eu vou entrar no céu para adorar o meu rei. Porque é assim que eu entendo que eu posso viver como filho de Deus. É assim que eu posso entrar na presença de Deus, no Deus santo, poderoso, grandioso, glorioso, que no monte Sinai fumegava, relampeava, trovejava. É assim que podemos adorar a Deus. É assim. Mas não é assim que Jesus nos ensinou, irmãos. Não foi isso que Jesus pregou, irmãos. Não é isso que nós vimos o apóstolo Paulo pregar, não é. Mas infelizmente nós não queremos enxergar a verdade de Cristo, a verdade de Deus, a verdade da palavra de Deus. Não queremos enxergar a santidade de Deus que nós dizemos que amamos, que servimos. Não queremos enxergar a pureza desse Deus. Por isso que entramos aqui e saímos vazios desse lugar, muitas vezes. Porque não queremos nos alimentar daquilo que Deus dá para nós nos alimentarmos, mas nos alimentamos daquilo que o mundo oferece, porque pensamos que pode, porque achamos que pode. E o nosso eu é o que manda, é o que impera, é o que domina. Não é Cristo que vive aqui, somos nós que ainda vivemos. Nós não morremos ainda, irmãos, quando nós criamos um evangelho fraco, barato, pobre, que não expressa a santidade de Cristo e de Deus. Por isso nós nunca vamos conseguir. Não vamos conseguir. Não vamos. Muitos cristãos
na história, que se entregaram por Cristo até a morte, irmãos. Se entregaram porque sabiam o que era negar-se a si mesmo. Sabiam o que era morrer para si mesmo. Como Paulo disse: para mim o morrer é lucro. É lucro. Muitos morreram por Cristo porque sabiam que morrer para Cristo é lucro. O viver é Cristo, mas o morrer é lucro. E nós não matamos, irmãos. Não matamos a nossa vontade, quanto mais entregar a vida por Ele. Tudo isso porque nós toleramos, irmãos. Toleramos muitas coisas. Quantas coisas que às vezes nós permitimos que entrem na sala da nossa casa pela nossa televisão. Quantas vezes toleramos muitos programas de televisão, muitos filmes, muitas coisas que entram pela mídia dos nossos aparelhos tecnológicos. Nós permitimos, nós toleramos, irmãos. Cristãos mandando mensagens, imagens e vídeos para outros que não tem nada de santo, não tem nada de santidade, não tem nada de pureza, mas continuamos enviando, continuamos curtindo, continuamos compartilhando, porque toleramos. Será que quando Jesus voltar, irmãos, Ele vai encontrar uma igreja como Ele, que não tolera o pecado? Será que Ele vai conseguir encontrar? Ou nós vamos continuar aceitando viver como nós bem entendemos? Não seja um crente passivo, um filho de Deus passivo, que olha para as dificuldades, que olha para as ofertas, para os manjares lá de fora e aceite. Não seja um crente passivo, mas seja como o Cristo, que nada possa contaminar você. Se porventura você tem deixado alguma coisa afetar sua vida, hoje talvez é o dia que você tem a oportunidade de limpar-se, de dizer: eu não aceito isso na minha vida, não quero mais isso na minha vida. Me ajude a vencer esse problema, Deus. Me ajude a vencer essa vontade. Me ajude, porque eu quero ser santo como Tu és. Deus separou para si um povo seu, especial, diz a Bíblia, zeloso de boas obras. Um povo santo. Um outro ponto importante que nós muitas vezes enxergamos na vida de muitos irmãos é a apatia. Quantos crentes apáticos, irmãos? Quanto filho de Deus apático, inerte, indiferente, entra do mesmo jeito que entrou, vai embora, é indiferente para ele o que está sendo cantado, o que está sendo pregado, o que está sendo falado, é indiferente para ele se nós estamos sentindo a glória de Deus ou se não estamos sentindo nada. Isso para ele é indiferente, porque deixamos a apatia agir dentro de nós. A vida espiritual, o desejo de sentir o Espírito Santo não tem mais valor, não tem mais valor em nós, não tem. Aquele que era avivado se torna totalmente apagado. O Espírito Santo não consegue mais agir, fluir e operar.
não conseguem mais manifestar. Quantas pessoas que tinham dons maravilhosos, quantas pessoas que, ao abrir a boca para orar, para adorar, para falar com Deus, sentiam a presença de Deus de uma maneira sobrenatural. E Deus podia usar, Deus conseguia se manifestar nessa vida. Mas a apatia entrou. A apatia entrou. Muitos irmãos, muitos crentes, irmãos, que às vezes no nosso meio fazem uma porção de coisas para Deus, fazem uma porção de trabalhos para Deus, mas mesmo assim ainda é apático diante de Deus. Porque para Deus não basta a gente dizer: eu estou fazendo, eu estou trabalhando, eu estou servindo, se a vida não estiver em comunhão com Ele, não estiver em ligação com Ele, não vale a pena. Por isso muitos de nós vivemos como crentes nominais, somos crentes apenas de nome, somos uma igreja de nome somente, mas na essência nós não somos de Deus. Nós não deixamos Deus agir em nós, porque a apatia tomou conta, e a vida espiritual não existe. Aí assumimos a nossa posição de servos, fazemos o que temos que fazer para Deus, sem sentir nada. Fazemos muitas vezes como uma profissão, como um trabalho apenas, e não como um serviço prazeroso, não como uma oferta entregue no altar, e não como um sacrifício entregue no altar, porque está fazendo como um ato de culto a Deus, um ato de adoração a Deus, e sabe que Deus está recebendo esse ato de adoração no trabalho, no serviço que está exercendo na presença dEle. E não importa qual seja esse trabalho, pode ser o trabalho mais simples que for, se você está fazendo com o coração fervoroso, você está conseguindo entregar para Deus algo para Ele, e está vencendo toda e qualquer apatia, toda e qualquer indiferença, toda e qualquer indolência que muitas vezes entra dentro de nós e faz com que nós nos tornemos um vaso sem nada na presença de Deus, sem nada. Uma lata de óleo vazia, ela faz muito barulho, irmãos. Pega uma garrafa, um bigão, uma garrafa PET vazia. Eu brincava muito com os cachorros da minha irmã com um bigão na casa do meu pai, e eles faziam um escândalo no quintal do meu pai. Mas pega uma cheia, não vai fazer barulho quase. E é assim que muitos de nós temos trabalhado para Deus, irmãos. Temos feito um alvoroço no reino de Deus, aparentemente falando, mas no reino espiritual não está acontecendo nada, porque nós estamos vazios. Muitos fazem um barulho, um escândalo, mas na essência não flui nada, não jorra nada, não sai nada da vasilha, do vaso, do utensílio que Deus quer usar. Por quê? Porque aceitamos essa inércia, aceitamos, não deixamos o Espírito Santo que nós deixamos habitar em nós, fluir, operar e manifestar o querer e a unção dele em nós. Não permitimos. De que maneira você tem servido a Deus? De que maneira você tem vivido para Deus? Talvez o seu servir a Deus não é vir aqui nesse altar, não, nem ir lá fora para cuidar de alguma criança, não, nem ficar na porta, nem ficar lá no som, nem muito menos pregar. Talvez o seu serviço para Deus é dar um bom testemunho.
Seu serviço para Deus é orar por aquele que Deus colocou no seu coração para interceder por ele, aquele enfermo, aquele doente, aquele que você viu, aquele que você conhece. É você estender a mão para o cansado, é você estender a mão para aquele que está abatido, é você amar, é ter compaixão do seu próximo. Nosso serviço para Deus são muitos, irmãos, são muitos. A obra que Jesus espera que a gente faça. Não vamos pensar que o serviço para Deus é só aqui, nesse altar. Não, vai muito mais além desse altar. E será que a nossa vida como servos de Deus lá fora tem sido uma vida avivada, realmente preocupada em oferecer a Deus um bom trabalho, um trabalho de qualidade? Porque estamos vivendo debaixo de uma unção espiritual, porque estamos preocupados com essa unção espiritual, porque queremos carregar essa unção espiritual, para podermos oferecer àquele que não tem essa presença que pode curar, que pode salvar, que pode restaurar. Então nós precisamos nos preocupar, porque se nós permitirmos que a apatia continue agindo em nós poderemos deixar de viver muitas coisas gloriosas que Deus tem preparado para nós. Você não vai conseguir ser o canal que Deus gostaria que você fosse. Você não vai poder dizer eu sou um vaso de honra. Você não vai poder dizer. Não vai. Então não seja um crente que se deixa levar por coisas que vai tirar esse desejo de você, trocar por prazeres que vai tirar esse desejo de você viver uma vida espiritual firme e avivada diante de Deus. Outro ponto, nós já estamos terminando, irmãos, é a inconstância. Outro probleminha que nós temos que enfrentar como igreja. O inconstante é aquela pessoa que muda facilmente. Hoje ela diz, eu vou fazer isso aqui para Deus, mas amanhã ela já está dizendo, eu não vou fazer isso para Deus. Hoje eu vou oferecer esse trabalho para Deus. E amanhã ela diz, não, Deus, eu não posso fazer esse trabalho para Deus, porque tem outra coisa para eu fazer. Pessoas inconstantes, pessoas que começam uma coisa hoje e não terminam, nunca terminam o que começam, nunca terminam aquele propósito que teve, nunca conseguem chegar ao final dele, nunca. O apóstolo Paulo disse aos Coríntios, lá na primeira carta, no capítulo 15, versículo 58, sede firmes e constantes. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E o que muitas vezes faz de nós uma igreja inconstante, irmãos? O que muitas vezes faz de nós uma igreja mutável, que muda com facilidade, que não se entrega com facilidade para Deus? O quê? Por que nós não conseguimos verdadeiramente perseverar? Por quê? Se nós sabemos que o que estamos fazendo para Deus é perfeitamente aquilo que nós pretendíamos fazer e o que Ele colocou em nossos corações para fazermos, por que muitas vezes nós deixamos com que essa mudança de hábito atrapalhe a nossa vida? Às vezes os nossos próprios interesses, irmãos, nos impedem de viver o propósito de Deus. Hoje é raro nós ouvirmos alguém dizer, eu estou orando para Deus dizer para mim qual é a vontade dEle. Eu estou orando, estou buscando a Deus para Deus falar para mim qual que é a vontade dEle. Na minha vida profissional, no meu ministério, no meu relacionamento, que tipo de cônjuge, de companheiro, de companheira Deus preparou ou está preparando para mim?
Hoje, irmãos, as pessoas elas escolhem o que querem. E muitas vezes não entendem porque passam apertado lá na frente. Passam dificuldades lá na frente. Porque muitas vezes mudaram a rota que era para seguir. A rota que Deus mostrou, a rota que Deus direcionou. Porque nós mudamos facilmente. Nós mudamos com facilidade. Deixamos as nossas escolhas, deixamos a nossa liberdade de escolha afetar a nossa vida. E assim, não vivemos o perfeito e o completo propósito de Deus em nós. Tomara que eu não esteja diante de ninguém aqui que muda com facilidade, que quando deixa o seu foco, coloca o seu foco em mente, não muda com facilidade. Principalmente aquilo que você sabe que foi Deus que falou com você. Aquilo que você sabe que foi Deus que direcionou você. Você não deixa nada mudar a sua rota. O último ponto, irmãos. O último ponto é sobre a acomodação. A acomodação. E esse aqui eu quero que você abra a tua Bíblia comigo. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Temos uma mensagem de Cristo para uma igreja. E que para muitos teólogos se refere à igreja atual, que somos nós, irmãos. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 17, diz assim: Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Laodiceia, irmãos, era uma igreja abastada, rica, próspera, e que materialmente, fisicamente não sentia falta de nada, praticamente de nada. Mas Jesus escreve uma carta para ela, usa João para enviar uma carta para ela dizendo: você não sabe que você é pobre, miserável, cega e nu. Uma igreja que aparentemente pensava: nós temos tudo, não precisamos de mais nada. Uma igreja que se acomodou, se adaptou àquilo que tinha, se acostumou com o que tinha, se acostumou com o que recebeu. Quando nós nos acostumamos com o que temos, com o que recebemos, quando nós nos acostumamos com a vida que recebemos de Deus, porque Deus é um Deus de prosperidade, mas nós deixamos essa prosperidade nos acomodar, e os valores espirituais deixamos de lado, sabe o que pode acontecer? Jogarmos Jesus do lado de fora, igual essa igreja fez. Jesus ficou do lado de fora dessa igreja, irmãos, porque para eles já tinham tudo, eles não precisavam nem de Jesus para viver. Jesus disse: estou à porta batendo, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com vocês. Jesus, o desejo de Jesus é comer, é se alimentar, é participar de banquetes conosco. Naquela época, para quem não conhece, naquela época era muito importante, irmãos. Eles davam muita importância na refeição, o momento de refeição. Era sinal de afeição, era sinal de afinidade,
era sinal de familiaridade. E Jesus, ele foi perseguido por sentar na mesa com pecadores, por comer com pecadores. Por quê? Porque eles prezavam, eles valorizavam o momento de refeição. E Jesus aqui disse: eu quero comer, me alimentar, me assentar para comer com vocês, mas eu preciso entrar, porque eu estou do lado de fora. O que leva Jesus a ficar do lado de fora de uma igreja, irmãos, é o comodismo com aquilo que recebeu, é se acostumar com a vida que tem. Principalmente aquele que já não está preocupado com a vida financeira, não está preocupado se está faltando nada. Infelizmente isso pode levar muitos ao comodismo, ao marasmo, e fazer com que Jesus não seja mais o centro, Jesus não tenha mais importância, e ele seja colocado lá na rua, porque o que mais importante é os bens materiais, às vezes, para nós. O que mais importante para nós é o que nós fazemos, nosso trabalho, o que vamos conquistar aqui, o que vamos adquirir aqui. Isso talvez é o mais importante para nós, às vezes. E isso tem feito da igreja uma igreja acomodada, uma igreja que não se preocupa com a vida de Deus, com a comunhão de Cristo. Eu já disse isso algumas vezes, e eu vou dizer novamente. Eu estava num retiro espiritual um dia, irmãos, um retiro de homens. Naquele retiro teve um momento de louvor e adoração lá, de ministração, em que todos os homens que estavam naquela chácara, naquela noite, sentiram a glória de Deus. Foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Eu senti a glória de Deus naquele lugar de uma maneira que eu nunca tinha sentido na minha vida. E não só eu, mas a maioria dos jovens que estavam naquele lugar estavam quebrantados, prostrados, adorando aquele que vive. Mas naquela noite, o Senhor Jesus falou algo para mim, pediu algo para mim, que me entristeceu na hora. E eu não conseguia entender na hora, porque eu estava nas nuvens com Deus, adorando, sentindo uma glória tremenda naquele lugar, andando para lá e para cá, adorando a Deus. E Deus falou para mim naquela noite: abra o seu coração para mim. E eu falei: Deus, mas o Senhor já está aqui, eu já estou se sentindo. A tua presença é real, é poderosa na minha vida aqui, Senhor. Por que o Senhor está pedindo para eu abrir o meu coração? Jesus dizia: eu estou batendo no seu coração e você não deixa eu entrar. Mesmo sentindo uma glória tremenda, irmão, naquela chácara, Deus ainda deseja invadir mais e mais a nossa vida, além daquilo que nós pensamos que já temos, que já recebemos e que já conhecemos. Muitas vezes Ele precisa bater, insistir. Muitas vezes Ele se sente assim na nossa vida, porque nós pensamos que, já estou cheio da glória de Deus. Mas Jesus, Ele continua batendo: deixa eu entrar aí. Quem nessa noite gostaria de ter uma nova vida com Deus? Talvez o seu conceito de crente, de evangélico pode mudar hoje, se você abrir o seu coração para Deus hoje. A sua vida pode mudar completamente se você deixar esse Senhor, esse Deus entrar na sua vida hoje. O que nós não podemos
é permanecer do jeito que estamos, é aceitar a vida que vivemos, porque Deus, Ele tem mais. Coloque-se de pé diante do Senhor. Que tipo de igreja nós somos, irmãos? Feche os seus olhos. Que tipo de igreja nós somos? Será que somos uma igreja inconstante, que não persevera? Uma igreja apática, que não consegue viver o seu foco? Uma igreja acomodada? Uma igreja preocupada? Que tipo de igreja nós somos, irmãos? Porque dependendo da igreja que nós continuarmos sendo, não vamos conseguir subir com Cristo. No dia que Ele vier buscar a sua noiva, não vamos conseguir subir com Ele, se nós não entregarmos totalmente o nosso coração para Ele. Entregue a sua vida para Ele nessa noite. Talvez você pode dizer: mas eu já entreguei minha vida para Cristo. Teve uma noite em que Jesus bateu no meu coração de novo, dizendo para mim: deixa eu entrar na sua vida mais um pouquinho. Talvez hoje Jesus não esteja do lado de fora da sua vida, mas Ele esteja batendo, pedindo para invadir mais o seu ser e fazer o que Ele nunca conseguiu fazer ainda na tua vida. Liberte-se e desarme-se diante de Deus. Entregue a sua vida a Ele completamente, igreja. Entrega. Porque Ele só vai vir buscar uma igreja que realmente se entregou para Ele. Fale com Ele. Aquilo que você tem praticado que é contrário à vontade dEle, que tem refreado a santidade dEle na tua vida, aquilo que tem limitado o agir dEle dentro de você, confesse para Ele nessa noite. Mas não saia daqui sem antes falar com Ele. Não saia daqui sem perceber que Ele está aqui. Não saia daqui com a mesma vida, com a mesma postura que você entrou nesse lugar. Deus deseja te mudar. Deus deseja nos transformar. Deus deseja nos formar conforme a sua vontade, conforme a sua palavra, e levar para si, levar para junto de si um povo santo, 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 como Ele é, puro santo. Fale com Ele, igreja. Converse com o seu Deus nessa noite, igreja. Confesse os seus erros. Talvez você foi um crente tolerante até hoje, que tolerou muitas coisas, muitas imoralidades dentro da tua vida, na tua casa, no teu viver diário, e que você sabe que isso tem atrapalhado a sua comunhão com o seu Deus, tem atrapalhado até mesmo o seu ministério com Deus. Não seja tolerante. Aceite viver o evangelho de cruz. Vamos aceitar, irmãos, viver o evangelho perfeito, o evangelho que vai nos levar para a glória. Aleluia. Você vai cantar um pouco. Tua presença é real. Aqui nesse tua presença é tua presença, tua presença é real.
então me tua presença é real aqui nesse lugar. Tua presença é real aqui nesse lugar. Então adorarei, adorarei. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei. Totalmente Aleluia. Adoramos a Ti, Senhor. Adoramos a Tua presença, Senhor. É assim que queremos viver, Pai. Rendidos, totalmente rendidos a Ti. Entregues totalmente no Teu altar, Pai. Como uma igreja que verdadeiramente Te adora, que verdadeiramente Te ama, que verdadeiramente Te honra, que verdadeiramente Te serve, Pai, que verdadeiramente vive para Ti, Senhor. Ajuda, meu Pai, cobre a Tua igreja, Deus, nessa noite com o Teu poder, Pai. Ó Deus, tudo aquilo que porventura nós temos vivido, Pai, diante do Senhor, tudo aquilo que falamos nessa noite, Pai, tudo aquilo que o Senhor falou conosco nesta noite e que porventura temos vivido, Senhor, tira, afasta, arranca da nossa alma, Pai, da nossa vida. Que a nossa essência de vida seja Te amar, Senhor. Que a nossa essência de vida seja se santificar para Ti, Senhor. Seja se purificar para o Senhor. Seja negar-se a si mesmo para Te servir, Pai. Que possamos, ó Pai, viver uma vida intolerante diante do pecado, diante de toda e qualquer imoralidade, Pai, que esse mundo tem pregado, que esse mundo tem tentado avançar contra nós. Que possamos, ó Pai, viver uma vida totalmente Tua, Senhor. Totalmente Tua, Pai. Como igreja, como alguém que carrega dentro de si o Teu Espírito, como alguém que é Teu templo. Somos a verdadeira igreja, Pai, o lugar onde o Senhor manifesta a Tua glória. E é assim que nós queremos viver, Pai. É assim que nós queremos caminhar diante desse mundo, Pai. É assim que nós queremos viver para nos encontrarmos contigo, Senhor. Por isso, derrama sobre nós, Pai, uma unção diferente, uma unção nova, que vai fazer de nós, ó Pai,
coração quebrantado, contrito, arrependido, diante de toda e qualquer situação adversa, Pai, que tem nos atrapalhado de te adorar, de te servir, de cultuar ao Teu nome, de viver em comunhão com o Teu nome. É o que nós te pedimos nessa noite, Pai. Não queremos, ó Deus, não queremos, ó Deus, não queremos que a Tua presença passe desapercebida por nós, Pai. Nos ajude, Senhor, nos ajude, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei. Deus abençoe, meus irmãos. Dê um abraço no teu irmão antes de você ir embora. E abençoe a vida dele em nome do Senhor Jesus.